Eu queria pedir a você que ocupe seu assento, você que está em nosso meio, pegue papel, caneta, Bíblia, e eu queria repartir com vocês mais um juiz de Israel. Semana passada eu falei com vocês sobre o filho de uma prostituta, o nome Jefté, e hoje eu vou falar sobre Ibsã, um dos juízes. O 9º juiz, Ibsã. Abra comigo o capítulo de número 12, o versículo de número 8, 9 e 10. 8, 9 e 10. Juízes 12, 8, 9 e 10. Domingo da nossa ceia, nós vamos fazer o lançamento da logomarca da cidade Maf School, oficialmente aqui. Vai ser o lançamento oficial da logomarca e também, possivelmente essa semana já acerte e começaremos já daqui 10 dias a reforma para a construção da cidade Maf School, uma escola confessional particular com credo religioso, Fundamental 1, de 1ª a 5ª série, que vai comportar quase 500 crianças em 2 períodos, de manhã e à tarde, em período integral também, e vai ser glorioso para a glória do nome de Jesus. Os materiais serão vinculados ao Mackenzie, então o material didático utilizado será Mackenzie, mas mais do que isso, nós vamos formar no cunho acadêmico, mas também cidadãos do reino de Deus, porque a escola tem o poder para isso. Amém? Capítulo de número 12, versículo de número 8, 9 e 10. Lê para mim, Tati. Depois de Jefté, quem julgou Israel foi Ibsã, que era de Belém. Então pega a caneta, circula a expressão Belém, circula, Belém, circula Belém. 9. Ele tinha 30 filhos. Meu Deus do céu. Aí é crente, cara. Cássio, tu perdeu, Cássio. Mano, 30 filhos. Pior. E 30 filhas. Meu Deus, é 60. Crente os padres. É filho demais. Mano. O tema do meu sermão hoje é: Deus te dará unção para ter filhos. Não, ninguém quer. Continua. Ibsã deu as suas filhas em casamento a homens de fora. Ibsã deu as suas filhas em casamento a homens? Vixe, vai dar ruim hoje. Toda vez que você vê eu começando o culto bem, é que vai dar ruim. Quando a mensagem de vitória, no começo eu já dou uma, entendeu? Mas quando você vê bem devagarzinho, que vai dar ruim. O que é dar ruim? Aquele olhar de pai e mãe, que ele olha e diz assim, vai dar surra hoje. Continua. E de fora trouxe 30 mulheres para os seus filhos. Ibsã julgou Israel durante 7 anos. Quantos anos? 7. Quantos anos? Alguém sabe qual foi o inimigo de Ibsã? Porque a maioria dos juízes sempre está destacado. Os midianitas, os filisteus, os moabitas, os filhos de Amon. No texto não está dizendo quem são os inimigos. Porque eu penso que os piores inimigos não são os externos, são os internos. E eu não estou dizendo sobre as pessoas dentro dos ambientes, são aquela pessoa oculta chamada você mesmo. Ninguém fala nada. Pior inimigo nosso é o nosso próprio ego. Por isso que às vezes a Bíblia não dá destaque para os midianitas, para os filhos de Amon, porque às vezes a gente está com um problema aqui e a gente precisa resolver. Continua a leitura. Então morreu e foi sepultado em Belém.
Grite bem alto, morreu. Mais alto, morreu. Morreu. Glória, pelo amor de Deus. O dia que eu morrer, se você der glória, você vai ver, viu? Outro dia eu estou pregando, disse assim, já vou terminar, a irmã deu um glória. Eu falei, demoniado, né? Deu um glória porque eu disse que ia terminar. Então morreu e foi sepultado em Belém. Olha para mim, por favor, e eu queria com vocês fazer um caminho. Relembrando com vocês o 8º juiz, Jefté. Jefté teve uma liderança contundente, importante. E fora ter uma liderança contundente, o final da vida, ou o final da história de Jefté, é sobre um voto que ele faz sem Deus pedir. O capítulo de número 11, verso de número 29 a seguir, aí o verso 36 a 38, ele vai fazer um voto a Deus. Um voto que Deus não pediu. Ele diz, a primeira pessoa, ou a primeira coisa que sair da minha casa, eu darei ao Senhor como sacrifício. E quem sai é a filha dele. Há uma discussão exegética e etc. se ele sacrifica a filha dele a Deus ou não. Eu não quero nem entrar nesse mérito, porque tem coisa que não tem necessidade. Até porque Deus não recebe sacrifício humano. E é só se debruçar um texto rabínico, ou um Talmud, um Midrash, que está lá escrito claramente os comentários rabínicos, que o que está correlacionado aqui não é a morte de sua filha, mas a morte da sua gênesis, sua genealogia. Porque uma vez que ele entrega a sua filha não pode se casar, e não se casando, ele não tem descendentes. Então esse é o maior sacrifício. Eu aprendo com Jefté uma das coisas: não prometa uma coisa que Deus não pediu a você. Deus não pediu nada, mas Ele prometeu. E a pior coisa da vida é quando a gente promete coisas se Deus não pediu nada. A continuação do texto entra no capítulo 12. Jefté vai ser confrontado por uma das tribos, chamada a tribo de Efraim. A tribo de Efraim vai se sentir pesarosa. Por que pesarosa? Porque Jefté ganhou a batalha e eles não foram. E não foram. Eles são tão vaidosos, a tribo de Efraim, porque eles queriam a vitória só para eles. Olha o capítulo de número 12, verso 1, por favor, de Juízes, verso 1. Lê para mim, Tati. Então os homens de Efrã foram convocados, passaram para Zafon e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os filhos de Amon e não nos chamou para ir com você? Não, peraí, mas você não morreu. Então os homens de Efraim foram convocados, passaram para Zafon e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os filhos de Amon e não nos chamou para ir com você? Eles foram chamados, só que eles queriam ser exclusivos. Eles foram chamados, mas na verdade o que eles queriam é ser o destaque. Grite bem alto, destaque. Porque olha o verso de número 2, olha o texto, olha a resposta de Jefté. Mas Jefté respondeu: eu e o meu povo tivemos uma grande discussão com os filhos de Amon. Chamei vocês, mas vocês não me livraram das mãos deles. O que Jefté está dizendo é: isso é mentira. Nós tivemos um embate contra os filhos de Amon e vocês foram convocados e não vieram. E aí temos um problema, porque esse grupo chamado Efraim, os efraimitas, já haviam dado problema na época de Gideão, porque eles gostam de ser exclusivistas. Na época de Gideão foi um pouco mais maleável, diplomata. Gideão tentou contornar a situação, só que Jefté não. Olha só o capítulo de número 8 de Juízes, verso 1 a seguir. Olha, na época de Gideão, os efraimitas vão falar a mesma coisa. Olha lá, capítulo 8, verso 1 a 5. Então os homens de Efraim disseram a Gideão: que é isso que você fez conosco? Não nos chamando quando foi lutar contra os midianitas? A geração de Efraim é mimizenta. A geração de Efraim gosta de se fazer de vítima, dizendo: ninguém me chamou, ninguém fala comigo, ninguém isso, ninguém aquilo. Muda o juiz,
Mas a mentalidade desse grupo chamado grupo de Efraim continua do mesmo jeito, se vitimizando e manipulando, porque eles querem uma coisa que nunca serão. Continua o texto para mim, por favor. E discutiram fortemente com ele. Porém, ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vocês? Não é fato que poucos cachos de uvas deixados por Efraim são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou nas mãos de vocês os príncipes dos medianitas, Oreb e Zeeb. O que pude eu fazer em comparação com o que vocês fizeram? Depois de ele dizer isso, abandonou-se a ira deles contra Gideão. Preste atenção. O tempo passa e na gestão de Jefité como juiz, Jefité consegue uma grande vitória sobre os filhos de Amon, e o capítulo 12 é vitória. Só que depois da vitória, ao invés da região, ou o povo de Efraim, bater palma e dizer: Jefité, você é o cara, que benção, cara. Eles chegam para criticar e dizer que não foram chamados. Só que Jefité não tem o mesmo temperamento de Gideão. No capítulo 8, do verso 1 ao 5, Gideão tentou contornar as coisas com diplomacia, relevando. Jefité disse: não, vocês estão me julgando uma coisa que não são. Vocês estão dizendo que eu não chamei, vocês que não quiseram ir. Aí Jefité disse assim: eu sei resolver esse problema. E aí Jefité vai resolver um problema. Eu não sei se você gosta de resolver problema, mas eu gosto. Capítulo 12, verso de número 2 a seguir agora, com força, vai. Mas Jefité respondeu: eu e o meu povo tivemos uma grande discussão com os filhos de Amon. Chamei vocês, mas vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não iam me livrar, arrisquei a minha vida e fui lutar contra os filhos de Amon. Então para aí, lá no verso 1 eles disseram que não foram chamados, sim ou não? Só que no verso 2, Jefté está dizendo: foi chamado sim. Vocês não me ajudaram e eu me levantei com toda a minha força e fui lutar contra os filhos de Amon. Continua. E o Senhor os entregou nas minhas mãos. Então, por que vocês estão vindo hoje para lutar contra mim? Tem gente que não luta a favor, mas luta contra. De novo, tem gente que nem ajuda mais. Vamos lá, tem gente que nem ajuda mais. Está cheio de pessoas no seu trabalho, na sua rua, na sua casa, dentro da igreja. Pessoas que têm um espírito de Efraim. Nunca ajudou, mas só aparece para atrapalhar. Eu terminei. Isso aqui vai dar confusão. Ei! Os da tribo de Efraim nunca serão exterminados. Para onde você for, sempre haverá alguém de Efraim que no dia que você precisou de ajuda, nunca ajudou, mas depois que você rompeu, vai se vitimizar dizendo: eu sempre estive aqui. Será que você está preparado para isso? Que após uma grande vitória como a de Jefté, quem vai aparecer não é alguém dizendo: Deus é com você, é alguém dizendo bem assim: você não me convidou, você não me chamou. Aí Jefté disse: ah, é, desgraçado, vou resolver isso. Gideão não resolveu, eu resolvo. O que você vai fazer, Jefté? Continua a leitura que você vai ver que Jefté vai fazer. E Jefté reuniu todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os homens de Gileade derrotaram os eframitas, porque estes tinham dito: vocês, gileaditas, que moram no meio de Efraim e Manassés, são desertores de Efraim. Quer dizer que quem conquistou, quem deu a cara, foi chamado de desertor? Verso de número 5, vai. Porém, os gileaditas tomaram os vales do Jordão que conduzem a Efraim, e quando algum fugitivo de Efraim dizia: quero passar, os homens de Gileade lhe perguntavam: você é efraimita? Se respondesse que não, os homens de Gileade lhe diziam: então diga Shibolete. Se você dizia Sibolete, não podemos pronunciar corretamente a palavra. Eles o agarravam e matavam nos vales do Jordão. Assim, naquele tempo, foram mortos
42.000 eframitas. Sabe por que esse povo chamado eframita não foi com Gideão e não foi com Jefté? Porque eles não têm o mesmo sotaque, a mesma cultura. Está na hora de você entender que tem gente que não pode ir com você em certas guerras, e não é porque ela não quer, porque não tem a mesma cultura e não carrega mesmo sotaque que você carrega. Vixe, vai dar problema. Ele diz bem assim: põe os homens. Ah, você é de Efraim? Não, não sou não. Então fala para mim, Sibolete, Shibolete. O sotaque da forma que eles diziam, denunciavam, porque a forma correta é Shibolete, correntes. Grite bem alto, correntes. Aquilo que flui, ramos. Tá, a mesma expressão hebraica que está em Zacarias, é Shibolete. Só que quando eles iam abrir a boca, eles tinham dificuldade no sotaque. Ao invés de falar Shibolete, eles diziam Sibolete. Totalmente contrário. Sabe qual é o problema? É que o nosso sotaque denuncia. O sotaque denuncia, a forma que você fala denuncia. Eu não sei hoje, porque a pós-modernidade está complicada, mas eu sou de uma época que o crente, 10 minutos conversando com ele, você já dizia: esse cara é crente. Ele conversava em qualquer lugar, no meio da conversa, varão. Ia fazer uma apresentação na escola, no trabalho, começava a fazer uma apresentação, depois daqui a pouco estava pregando. Tudo Deus te abençoe, Deus te guarde. Só que o problema hoje é que uma geração que não fala mais Sibolete ou Shibolete, mas sim Sibolete. Por quê? É uma geração que dá glória a Deus aqui, mas fala mais palavrão fora. O teu sotaque denuncia a sua cultura. Exemplo, ó. Eu fui criado até os meus 6 anos, né, mãe, no Pernambuco? 6 anos. Eu não tenho sotaque nordestino. Eu forço, se vocês perceberem, eu fico forçando. Porque eu não tenho sotaque. Eu fui criado até os 6 anos lá, então toda a minha ensinamento é paulista. Só que eu tenho orgulho de dizer onde eu nasci. Faço questão de dizer onde eu nasci. Existe uma coisa que nós chamamos dentro do campo linguístico, que é vício cultural de linguagem, chamado de hebraísmo. Exemplo, você pega o sulista, o paulista, ele diz quebrou. No Pernambuco é. Mineiro fala cantando. Isso está aqui, carregado de melodia. O carioca chega lá e pede uma bolacha, que você vai ver. É biscoito. Então a linguagem está correlacionada à sua cultura. Grite bem alto, cultura. Então o seu sotaque denuncia. Por que Jefté está usando a forma do sotaque para ver a origem? Porque o meu sotaque denuncia e trata da minha cultura. E aí eu gosto, porque quando você tem um encontro com Jesus, você acaba adquirindo o sotaque dele. Dr. Bailey, um dos livros mais brilhantes, Você se torna aquilo que você adora, ele diz assim: alguém que adora a Deus e não se parece com Deus e com Jesus, não é Deus e Cristo que ele adora, porque quanto mais você adora Cristo, mais com ele você se parece, mesmo você não querendo. Sabe quando você diz assim, vou desviar, aí você desvia, vai lá para a balada, você começa a dar paz do Senhor na balada, vai na quermesse e começa, e aí varão, porque não tem jeito. Você pode estar desviado, mas o teu conteúdo, o teu sotaque denuncia a tua cultura, da onde você veio. Abre comigo Mateus, capítulo 26, versos 69 a 73. Grite bem alto, meu sotaque denuncia. Mateus 26, 69 a 73. Lê com força, Tati, vai. Pedro estava sentado fora do pátio. Uma empregada se aproximou e disse: você também estava com Jesus o Galileu? Mas ele negou diante de todos e disse: não sei o que você está dizendo. Ai, que descarado, vai. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada, que disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus o Nazareno. E aí?
E ele negou outra vez, com juramento: não conheço esse homem. É agora. Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. O seu modo de falar denuncia. Ele está dizendo: não conheço, não sei falar. E alguém está dizendo assim: você conhece sim, porque você fala como ele, você caminha como ele, anda como ele, você se parece. Sabe o que diz em 1 Coríntios 1:10? Olha lá, 1 Coríntios 1:10. É isso que Jefté está dizendo. Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhe que todos estejam de acordo naquilo que falam, que todos digam a mesma coisa, que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. A nossa unidade começa na fala. Nossa igreja, nossa comunidade, em todos os setores da comunidade existem líderes. Líder do departamento infantil, líder na sonoplastia, líder nos jovens, líder. O que nos une é um sotaque igual. Eles não precisam falar como algumas igrejas que parecem um bando de robozinho. Meu amigo, minha amiga. Não precisa. Ninguém precisa. Não precisa. O que precisa é seguir a mesma fala, o mesmo sotaque. E qual é o mesmo sotaque? Não é os trejeitos do pastor da igreja, é o conteúdo que o pastor da igreja tem. E o conteúdo nosso dessa comunidade continua sendo a palavra de Jesus Cristo. Então fique tranquilo, se os seus filhos estão na Cidade Kids, tem gente que é o mesmo sotaque do que sai daqui desse altar. Fique tranquilo se no sábado seus adolescentes, pré-adolescentes e jovens estão aqui. Todos os líderes têm o mesmo sotaque que o sai daqui. É a Bíblia, somente a Bíblia e toda a Bíblia. É a Bíblia, somente a Bíblia e toda a Bíblia. Aqui nós não batemos palma para adultério, para prostituição, para fornicação. Aqui a gente continua pregando do mesmo jeito, mesmo sotaque, mesmo conteúdo. Eu não gostei, problema seu, sai fora. Pastor, por que o senhor disse isso? Simples, para você entender que está na hora de você deixar de ser um Efraim. Vem no culto de terça e de quinta, mete um cibolete e a gente sabe. É cibolete mesmo, não consegue falar chibolete. Posta uns textos na rede social. A postagem já diz como é. Fala chibolete, cibolete. Não é si, é chi. Fala de novo, cibolete. Não consegue. Por quê? Vai na rede social, coloca uma foto fazendo biquinho, mostrando. E com texto bíblico. Aí você olha e diz assim: isso aqui é uma cibolete mesmo. Cibolete. Dá uma olhada pelo menos para trás e bem assim: se eu descolar que você é de Efraim, você vai ver, viu? Eu termino. Vai ter a janta. Então, terminando aqui esse negócio de Jefté, que não tem nada a ver, não sei para que eu estou falando desse negócio de Jefté, foi semana passada. Ibissã. Então, chega a hora do Ibissã. Isso aqui é aquele bônus. Sabe antigamente quando você acessava um filme e tinha um bônus? Foi um bônus. Cerejinha. Agora vamos falar do bendito Ibissã. O Ibissã, capítulo 12, verso 8. Depois de Jefté, quem julgou Israel foi Ibissã, que era de? Biblicamente e geograficamente existia na época, dentro do contexto, duas Beléns, sul e norte.
Uma era correlacionada aos territórios de Judá e outra os territórios de Zebulon. Há só duas citações sobre a Belém do norte. A primeira citação está em Josué, e uma possível interligação é com esse texto. Uma possível, porque eu quero argumentar esse texto em cima, ok? Então, a primeira é essa Zebulon, ou essa Belém, que ficava nas regiões norte, que estava correlacionado aos territórios de Zebulon. Abra comigo Josué capítulo 19, abra aí, por favor. Verso 15. Pode ler para mim. Ainda Catate, Naalau, Siron, Idala e Belém. Para. Lê rápido, vai. Meu Deus. Aí não. Rapaz, se lê rápido é língua estranha. Até calacho. Vai. Lê de novo, que eu gostei. Vai. Ainda Catate. A pior agonia é conseguiu ler a primeira. Disse assim, que desgraçado, ele vai fazer ler de novo. Mas vai ter que ler, legal. Ainda Catate, Naalau, Siron, Idala e Belém, completando 12 cidades com as suas aldeias. O capítulo 19 trata do território que foi entregue à tribo de Zebulon, e a palavra Belém aí aparece. E essa não é a Belém mais conhecida de todas. Essa é uma cidade que ficava a norte. Há dois textos importantes, Abadawa, que é um texto, Abaual Batrá, que é o texto do Talmud, que trata sobre essa cidade, não conhecida, mas uma herança. Alguns estudiosos vão dizer que essa cidade que ficava ao norte do território de Zebulão, seja a cidade ou território que trate do nascimento ou a pessoa de Ibissã, que é essa Belém. Porque a segunda Belém é a mais popular de todas. A segunda Belém todos nós conhecemos. Primeira citação da cidade de Belém acontece quando uma mulher é sepultada, Raquel. Abre comigo Gênesis, por favor. Gênesis 35, verso 16 a 20. Essa já é a mais conhecida. Aí vocês vão entender por que essa é mais conhecida. Lê para mim, por favor. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efratá, Raquel deu à luz a um filho, num parto que foi muito difícil. Em meio a dores, a parteira disse a Raquel: não tenha medo, pois você ainda terá este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu ao filho o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou de Benjamim. Assim, Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efratá, que é Belém. Que é o quê? Então, essa é a cidade mais importante e popular que a gente conhece, Belém. É nessa Belém que vai nascer o personagem do nosso ano. 1 Samuel 17, abre aí, 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Versículo 12. Lê para mim. Davi era filho daquele Efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, e que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, Jessé já era bastante idoso entre os homens. Então Davi nasceu em Belém. É a Belém a mesma que a Raquel foi sepultada, que faz parte dos territórios da tribo de Judá. Tribo do quê? Judá, que é a sul, diferente da Belém a norte, ok? Que essa é mais popular. Esse território tem o privilégio de ter Davi, ele nasce ali, e essa região recebe uma profecia. Grite bem alto, uma profecia. Qual é a profecia? O Messias tinha que nascer em Belém. Só que não era Belém a norte, território de Zebulon, era Belém que fazia parte de Judá. Por quê? Porque aquele que virá é descendente de Judá. Por isso que Jesus é o leão da tribo de Judá. Então a profecia importante havia em Belém. Miqueias capítulo 5, abra comigo. Miqueias. Pastor, tem Miqueias na Bíblia? Tem? Tá aí, você vai encontrar. Miqueias 5, verso 1 e 2.
Lê para mim, Miqueias 5, 1 e 2. Agora ajuntem-se em tropas, ó filha de tropas, porque fomos situados e ferirão com uma vara a face do juiz de Israel. E você, Belém Efratá, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, aquele que é eterno nascerá em Belém, nesse território. Havia uma profecia, tanto que quando Herodes o Grande vai perguntar para os fariseus aonde o Messias deveria nascer, os fariseus em Mateus sabia dessa profecia e dizia: em Belém nascerá aquele que é. Abre comigo, Mateus, rapidinho. Mateus capítulo 2, verso 4 a 6. Mateus 2, 4 a 6, vai. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Aonde? Eles responderam: em Belém da Judeia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre os principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Presta atenção, então de Belém há uma profecia que vai corroborar em quem? Em Jesus. Por isso que a Bíblia diz, em Lucas capítulo 2, verso 1 a seguir assim: que estava, pois, José com Maria, ela grávida. César Augusto assina um decreto, forçando que José saia de Nazaré e vá para onde? Para Belém. E quando ele vai para Belém, Maria vai junto com um barrigão. Tudo proposital para cumprir promessa. Lucas capítulo 2, verso 1 a seguir. Lê. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. 3. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Vai! José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judeia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele a casa e família de Davi. Vai! A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Então olha para cá, pastor, que o senhor está construindo tudo isso simples. Porque existem pesquisadores que vão corroborar dizendo: a Belém de Ibiçã não é a Belém sul, a Belém conhecida, mas a norte. Entretanto, um livro tão importante do primeiro século, de um dos maiores historiadores judeus, não cristão, chamado Flávio José. Um livro de 156 páginas. Esse livro ele escreveu para combater os gregos, porque diziam que o exílio do povo era uma mentira. Então, Flávio Josefo vai fazer um panorâmico histórico até a tribo de Judá. E dentro desse livro, que é uma citação do primeiro século, Flávio Josefo, o historiador, disse nesse livro, citando: pois Ibiçã, que era de Belém, da tribo de Judá. Peraí. No primeiro século, ele está confirmando que Ibiçã não era da tribo de Zebulon, ele era da tribo de Judá. Sendo ele da tribo de Judá, a cidade natal dele não é Belém, a norte. A Belém dele é Belém do sul. A Belém é onde Raquel foi sepultada. A Belém é onde Davi nasceu. A Belém é onde Jesus nasceu. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Simples. Nessa noite Deus vai levantar juízes que nasceram de Cristo e para Cristo. Deus vai levantar mulheres e homens que têm uma linhagem profética, uma linhagem messiânica. Por isso que o cristão é chamado de pequeno Cristo, porque ele vem de uma linhagem de Judá e de Belém. Grite bem alto: eu preciso ter origem. Olha o texto: ele nasce em Belém e é sepultado aonde? Ele nasce aonde? E é sepultado aonde? O tempo nunca vai mudar seu endereço. Vou de novo: o tempo nunca vai mudar seu endereço. Os percalços podem acontecer. Ibiçã, eu nasci em Belém.
vou ser sepultado em Belém, porque esse território é um território profético de Deus. Eu senti o peso da palavra aqui agora. Levante a mão direita assim bem alto, grite bem alto: Belém, lugar de maravilhas. Grite bem alto: essa semana Deus está me colocando em uma Belém do céu. Bate pelo menos em 3 mãos assim: existe um território de Deus para você. Território de Deus para você. O texto, o Rabino Adia Ven, o Talmud de Baal Batran, que é o 3º tratado, vai trazer uma informação mais sublime ainda. São textos rabínicos, até porque o texto que a gente tem é um texto que precisa se submeter a uma cultura. Pastor, o que o senhor está dizendo tudo isso? Simples, porque eu preciso provar uma coisa para você. Qual é? Esse Ibissam, em hebraico, significa ligeiro, rápido. Grite bem alto: rápido. O Talmud de textos paralelos vão dizer que esse Ibissam pode ser o mesmo Boaz. Quem é Boaz? Pastor, quem é Boaz? Você sabe quem é Boaz? O livro de Ruth aparece Boaz lá, capítulo 2. Todos os rabinos e o Talmud vai dizer que esse Ibissam é o mesmo Boaz, porque a palavra Ibissam e Boaz significa rápido, ligeiro. Olha o capítulo 2 de Ruth, verso 1. Põe na tela. 2:1. Põe na tela. Pode ler. Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Se chamava o quê? Boaz. Todos os textos paralelos vão corroborar dizendo que esse juiz chamado Ibissam, todos os rabinos e os textos paralelos vão dizer que esse Ibissam possivelmente deve ser esse mesmo Boaz que está correlacionado a esse homem do território de Belém. E se você colocar esse Ibissam paralelo com a história de Boaz, a gente vai ver um segredo. Pergunte-me qual? Olha o capítulo 4 de Ruth. Olha o capítulo 4. Verso de número 13 a 22. Lê para mim com força. Assim Boaz recebeu Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela, e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto que será seu resgatador, que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz, e para você ela é a melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Quem? Obed. E Obed? Continua. Este veio a ser o pai de Jessé. Jessé. E Jessé? Pai de Davi. Será que Deus só quer te fazer um juízo ou que Deus quer te colocar em uma genealogia especial? Vou de novo. Será que Deus só quer te fazer juízo ou Deus quer te colocar em uma genealogia especial? Porque de Boaz vem Obed, de Obed, Jessé, de Jessé, Davi. Aí um dia, Jesus está passando em Jericó, tem um cego, ele está cego aqui, mas ele está informado de uma genealogia profética. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vou falar de novo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ibissam significa ligeiro, rápido. Boaz, rápido. Deus vai levantar alguns para um propósito de forma rápida. Eu sei que existem momentos que o céu dá tempo, mas existem momentos que o céu grita: rápido, vamos, rápido.
Calma. Às vezes o céu dá um grito para ser avexado, rápido. Vou te dar um exemplo. Lucas capítulo 19, Jesus está em Jericó. Tem um publicano, na verdade um chefe dos publicanos, está em cima de uma figueira. Jesus passa, olhou para ele e disse assim: desça devagar, tranquilo, eu vou te esperar. Não foi assim? Não, Jesus olhou para ele e disse assim: rapaz, eu sou da linhagem de Boaz, sou da linhagem de Judá. A nossa linhagem, as coisas são rápidas. Desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Deus fará os seus pés ligeiros como a corça. Deus fará os seus pés ligeiros como a corça. Vou de novo. Deus fará os seus pés ligeiros como a corça. Quando o guepardo está atrás de uma corça, ele é veloz, mas não tem a mesma habilidade que uma corça tem. Enquanto ele corre em linha reta, o guepardo, a corça vai correndo em zigue-zague, dizendo: os meus pés estão ligeiros e não existe nenhum predador que me pegue. Vou liberar outra palavra. Quando a corça está encurralada e o guepardo diz: agora eu vou destroçar, o guepardo olha e diz: vou destruir. A corça debaixo da sua pata tem um casco suficiente que começa a cravar a sua pata na rocha, pá, e começa a escalar rocha por rocha até subir. E o guepardo vai olhando e vai dizendo: não consigo pegar. Aqueles que são ligeiros, os seus pés estão firmados em Cristo, os seus pés estão firmados na rocha. Jesus Cristo é a minha rocha. Levante as suas mãos para o alto. O diabo preparou coisas para você. O diabo disse: vou destruir, vou matar. Mas assim diz o Senhor: pés ligeiros e Biçã, pés ligeiros e Biçã, corre, livramento. Aleluia. 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 A corça tem a capacidade de sentir o cheiro das águas sem elas estarem expostas. Corre, Biçã. Vai, Boaz. Há uma descendência que você faz parte. Uma descendência feita para correr. Deus tem pressa. Deus tem pressa. Deus tem pressa. Escute. Eu tinha 16 anos quando Deus tomou a boca de uma missionária chamada Sebastiana, de Curitiba. Hoje ela já descansa no Senhor. Em uma campanha ela deu 2 treme-terra. O que é isso? Você nunca vai saber o que é isso. Você não sabe. Você é muito orgipeiro. Você não sabe o que é isso. Ela deu 3 treme-terra. Terra de mistério. Deu um zaborga de orcândia que a minha alma quase saiu do corpo. Ela disse: jovem, o Eterno grita: pressa. Prepara-te com pressa. Te levarei às nações. Prepara-te com pressa, te levarei aos estados. Prepara-te com pressa, te levarei ao judiciário, a lugares importantes. Eu tinha 16. Dos meus 16 para cá, eu não titubeei. Depressa me preparei. Depressa me preparei. Depressa me preparei. Aos 41 anos de idade, Deus me deu a oportunidade de empregar em todos os estados da nossa federação, e empregar mais de 21 países. Aos 41 anos de idade, sabe o que é isso? É que enquanto alguns ficaram sentados, eu disse: eu sou da geração de Ibiça. Pressa, rápido, corre, corre, corre. Na sua vida profissional é a mesma coisa. Não fica parado não, vamos, cara. Pressa. Pressa! Dá uma balançada pelo menos em 3 assim. Vambora, cara. Não sei se eu leio esse texto aqui, eles vão crer.
Não vai crer, melhor nem ler, Não vai ler, não vai crer. Ei, quem fica sentado assistindo não vê resultado. E Deus não te chamou para sentar. Deus te chamou para... Ei, irmão, o ambiente profético é tão rápido. Vou de novo. O ambiente profético é tão rápido que Elias chegou primeiro do que as carruagens de Acabe. Vou de novo. Acabe está com sua carruagem, e logo se sabe que carruagem e cavalos correm mais. Só que Elias chegou na frente, parafraseando, chegou na frente, sentou e ainda pediu uma Coca-Cola zero e disse: está atrasado. Porque quem está dentro de um ambiente profético está dentro de um ambiente de pressa e de rapidez. Deus, pastor, mas se eu não estiver nesse ambiente de pressa, Deus não me der rapidez nas minhas pernas. Se Deus não te der rapidez nas pernas, Deus vai transladar você. A Bíblia diz que Deus transladou Filipe de Gaza até Azoto, 30 quilômetros. 30 quilômetros. Deus diz: eu não quero nem que você corra, eu vou colocar você 30 quilômetros na frente. Eu senti o peso disso aqui. Vou de novo, ó. Se você estiver dentro do propósito de Deus, Deus te colocará 30 quilômetros na frente, sem você fazer esforço. O que para alguns vai dizer bem assim: eu estou caminhando daqui 30. Se você estiver dentro do propósito de um Ibissã de Deus, de um Boaz, em 30 quilômetros Deus vai queimando etapa. Deus vai colocando você na frente. Deus vai colocando você na frente. Pega o peso desta palavra. Deus está encurtando o tempo. Deus está encurtando a geografia. Deus está encurtando o tempo. Deus está encurtando a geografia. Vai, Ibissã. Grite bem alto: eu preciso ter rapidez. Mais alto: eu preciso ter rapidez. Ibissã, rápido, vamos. Ligeiro. E eu termino. Não termino, pelo amor de Deus. Hoje eu vou terminar às 10. Não começa a falar: não, que aí acaba 10 e 15, 20, 30. 11, aí fica murmurando. Então, 10 horas. Tem um abuso com gente murmuradora. Capítulo 12. Lê aí, Tati, verso 8. Depois de Jefté, quem julgou Israel foi Ibissã, que era de Belém. Pode ler? Ele tinha 30 filhos. Quantos? 30. É ligeiro até para fazer filho. Menino, vacilou. 30. Menino, 30 meninos. Menino demais. É uma congregação. Antigamente os pastores faziam muito menino. Aí os pastores faziam troca. Você vai para a cidade tal. Pai, quando o pastor chegava na igreja, já era uma festa, porque era pastor, a pastora e pelo menos uns 7 meninos. Era metade da congregação. 30 homens, 30 mulheres. O problema não é gerar. E aqui é onde eu vou fechando a mensagem. O problema não é gerar. É o que você está fazendo com aquilo que você gera. Você seja pai de 10 filhos. É porque eu estou falando de filho, ele veio selar. Eles têm coragem, irmão. Eu que não selo uma mensagem dessa aqui. Você veio selar também, Luana? Quantos você tem, Lu? 4. 4. Faltam só 56 dias. Continua a leitura. Ibissã deu as suas filhas em casamento a homens de fora. Há uma discussão, porque não existe elemento suficiente para entender se o Ibissã pegou as filhas e deu para outras tribos que faziam parte do clã, que eram as tribos de Israel. Não se sabe, ou alguns argumentos dizendo, Ibissã pegou suas filhas e deu para outros povos. Por quê? Porque isso tratava de articulação.
um homem ou um rei ou um líder que dava os seus filhos ou as suas filhas a se casar, era alguém bem relacionado que tinha trato. Só que uma coisa que a gente precisa deixar bem claro aqui nesse texto é o seguinte: não há uma certeza se ele deu ao povo ou ele deu para estrangeiro. Uma coisa se sabe, que havia um princípio bíblico. O Senhor havia dito: não dê as suas filhas aos povos pagãos. Eu penso que aqui vai uma reflexão para nós. O problema não é o que eu estou gerando, é o que eu estou fazendo com aquilo que eu estou gerando. Estou gerando muito, mas estou fazendo aliança com quem? E para quê? Havia uma ordem de Deus. Casamentos pagãos, não havia bênção de Deus. Casamento com pessoas de outra confissão de fé, não havia bênção de Deus. Deus havia dito: não faça isso. Aí Deus vai dizer: por quê? Abre comigo, Deuteronômio 7, Deus vai explicar, abre lá, Deuteronômio 7, verso 1, Deuteronômio 7, 1 até o 4, Deus vai explicar por que eles não deveriam se casar com mulheres estranhas, com de outras nações. Lê para mim. Quando o Senhor, seu Deus, o levar para a terra que vocês vão possuir, e tiver expulsado muitas nações de diante de vocês, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus e os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que vocês. E quando o Senhor, seu Deus, as tiver entregue nas mãos de vocês, para que os ataquem, vocês devem destruí-las totalmente. Não façam aliança com essas nações. Não faça sociedade com essas nações. E aí? Nem tenham piedade delas. Por quê? Não casem com pessoas dessas nações. Por quê? Continua. Não deem as suas filhas aos filhos dessa gente, nem tomem as filhas dele para os filhos de vocês. Por quê? Pois elas levariam os filhos de vocês a se desviar de mim. Para. O que Deus está dizendo é o seguinte: eu tenho ciúme de você, porque aquilo que te afasta de mim não tem propósito. Não confunda amor com paixão. A paixão te afasta de mim, o amor te aproxima de mim. Isso é conhecido de casamento misto. Casamento o quê? Casamento o quê? Misto. Olha para cá, você que não é casado ainda. Eu sei que hoje em dia esse tipo de expressão mudou, não se usa mais julgo desigual. Não é bem assim, não é? Eu vou mostrar para você se não é. O grande problema nosso é que a gente vai escolhendo para caminhar conosco dentro de uma confissão, dizendo até que a morte separe, só que a gente já casa separado, porque é cada um caminhando por um lado. Na mesma casa são 2 altares, e eu não estou falando de alguém que se converteu, não é de alguém que se converteu, é de alguém que já conhece a regra, alguém que já conhece a fé, mas decide pagar para ver. Está falando, só falta falar o nome. Não, pastor, mas eu conheço fulana. Certamente eu devo ter gente aqui que é exceção. Ei, não faça de exceção regra. Não, pastor, mas eu era da igreja e casei com o meu fulano marido. Eu casei com a minha esposa, pastor, e aí eu consegui ganhar ela. Ganhou primeiro para você, para depois para Jesus. Só que você correu um grande risco, porque é mais fácil o bode arrastar a ovelha do que a ovelha arrastar bode. Quando Abraão vai chamar Eliezer o Damasceno, vai dizer para ele: meu filho precisa casar com alguém que tem a mesma confissão de fé que a minha. E eu não estou dizendo que se você casar com um evangélico, gospel, crente, vai dar certo. Não é sobre isso que eu estou dizendo. Eu estou falando sobre confissão de fé. Porque desse casamento nasce uma criança. E 2 educações religiosas distintas. Imagina a confusão na cabeça dessa criança. Uma família desestruturada religiosamente. Por quê? Diz: não, somos ecumênicos. Não. Você pode criar um problema dentro de uma casa, porque não entende a cultura da sua casa. Olha o capítulo do Gênesis 24. Põe na tela, Gênesis 24. Põe na tela. Versos 62 a 63. Olha o que Abraão vai dizer. Lê.
Ora, Isaque veio de Berlaioroi. Se enrolou. Não, lê de novo para mim ver, vai. Lê, Tati, vai. Berlairoi. É isso aí. Vai. Porque morava na terra de Neguebe. Vai. Ao cair da tarde, Isaque saiu para meditar no campo. Erguendo os olhos, viu e eis que vinham camelos. Continua. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo Isaque, desceu do camelo. Presta atenção. O encontro de Rebeca com Isaque está num ambiente de meditação, de oração. Casamento não se encontra num ambiente carnal, se encontra num ambiente de oração. Se gera relacionamento, não é ficando nem transando, é orando. Quem faz test drive primeiro é no mundo, na igreja a gente ora. Não vai falar nada? Capítulo 24, verso 1 a seguir. Olha a condição que Abraão disse para trazer Rebeca. Ela não tem que ser bonita não, olha aí, 24:1, lê. Abraão já era velho de idade, bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão disse aos mais antigos, servo da sua casa, que governava tudo o que possuía: ponha a sua mão por baixo da minha coxa, para que eu faça que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o seu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou morando, mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho. Olha o que Abraão está dizendo. Eu estou num ambiente pagão, o meu filho foi gerado para um propósito no altar, e eu não aceito que o meu filho se desvie do altar. E não fazendo isso, ele diz: vai até os territórios da minha cercania e traz uma moça que tem a mesma confissão de fé que a nossa, para que os meus filhos possam ser herança do Senhor. Amós 3:3, o que diz? Andarão dois juntos se não tiver? Tem acordo para transar, mas não tem acordo para confessar? O que te une num casamento não é o sexo. Nem fala nada comigo. Pastor, mas e eu que me converti e meu marido é de outra religião, ou minha esposa de outra, o que eu faço? Eu me separo? Não, não é desses que eu estou falando. Eu estou dizendo de alguém que tem uma confissão de fé e decide pagar para ver. Andarão dois juntos se não estiver de acordo? Grite bem alto: a minha casa não pode perder a cultura. Eu vou ler um texto para ver se você dá glória agora, tá? Neemias capítulo 13, verso 23 a 28. Pastor, eu não concordo. Então não concorde com a Bíblia. É só não concordar com ela. Aí você cria outra religião, diz, a minha religião não tem a Bíblia. Aí beleza. Agora, se você diz que é cristão, o nosso manual é a Bíblia. Eu sei que alguns já estão na teologia liberal, que dizem que a Bíblia não é a palavra, contém. Aí como contém, você tira o que você gosta. Capítulo 13, verso 23 a 28. Vai, lê com força. Vi também naqueles dias que judeus... Eu vou deixar bem claro que esse é o meu desejo às vezes. Você vai ler, e o que você vai ler, às vezes eu tenho vontade de fazer isso. Porque, eu sou pastor há 18 anos dessa igreja, eu já vi jovens nossos aqui, adolescentes, com promessas potenciais. Pagar para ver, a mãe dizer, meu filho, não se envolva com essa tranqueira, não se envolva com isso, com aquilo, isso, aquilo. Hoje estão afastados, desviados, não conseguem voltar, porque não ouve, não entendeu. Andarão dois juntos se não estiver de acordo. É que às vezes eu sou frouxo, eu queria ser Neemias, porque olha o que Neemias faz. Vai, lê com força, minha vontade é fazer isso, vai. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Podia? Não, aí vai. E seus filhos falavam metade das palavras na língua dos Asdod,
ou na língua do seu respectivo povo. Miscigenação religiosa perde a cultura. E qual é a cultura mais importante? A língua. Continua. Mas não sabiam falar a língua dos judeus. E os repreendi e os amaldiçoei. Espanquei alguns deles. E arranquei os cabelos. Isso é Neemias, cara. Lembra o Neemias? Eu não faço nada disso. Mas o Neemias você gosta. O Neemias da Bíblia, você o Neemias, o grande empreendedor. Tá ele aí, dando porrada, puxando o cabelo, dando soco, pá. Não quer dizer que eu não tenho vontade às vezes, mas eu digo, cara, eu vou ser preso. Você está falando para esse desgraçado não namorar com essa piriquente, para essa menina não namorar com esse camarada que ela só vai ser mais uma na cama, ele só quer transar com ela, mas ela não escuta pai, não escuta mãe, não escuta líder, não escuta pastor, aí perde a virgindade, o camarada bagunça com a vida dela. Vai, lê. E os fiz jurar em nome de Deus, dizendo: não deem mais as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem escolham mais as filhas deles para os seus filhos, ou para vocês mesmos. Vai! Não foi por causa disso que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Era amado por seu Deus, e Deus o colocou como rei sobre todo Israel. Mas as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Ninguém vai falar nada, não dá para dar um glória, selar a mensagem, ninguém sela. Vai, continua. Vai. Será que devemos dar ouvidos a vocês para fazermos todos esse grande mal, sendo infiéis ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Vai. Um dos filhos de Joiada, filho de sumo sacerdote de Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita. Por isso eu os expulsei da minha presença. Grite bem alto. Hoje Deus vai puxar o meu cabelo e dar uns tapas. Eu tenho 3 filhos. Meus filhos foram criados para o altar. Outro dia eu disse para eles: vocês só mandam em vocês quando vocês deixarem de morar no meu bolso. Vocês moram no meu bolso. Enquanto morar no meu bolso, a minha casa, o governo sou eu. Quando vocês saírem do meu bolso e tiverem autonomia, façam o que vocês quiserem. Entretanto, nunca me culpem de nada, porque a minha casa não será motel para vocês. A minha casa não será extensão de nada profano. A minha casa existe um governo, e o governo é de Jesus Cristo. Isso vai dar problema mesmo. Grite bem alto. Eu preciso amadurecer. Mais alto. Eu preciso amadurecer. Pastor, mas se a minha esposa não era evangélica, gospel, crente, morreu, eu posso me casar de novo? Esse negócio de escolher alguém da mesma fé. Eu estudei sobre os ciganos em Portugal e os ciganos em espanhóis. Você sabia que a maioria dos ciganos não pode se casar? Eu já preguei aqui da One Niwak, terreno indígena. Você sabia que se uma cigana casar tem que sair do terreno? Você já viu um chinês? Aqui na 25 de março você tem um monte de chinês, tem ou não tem? Você já viu um chinês casado com uma brasileira? Coisa mais rara. Por quê? Porque isso fala de cultura. Fala do quê? Cultura. O problema é que a gente vai perdendo a cultura, e o casamento pode ser um problema. Eu já vi gente se acabar por causa de um mau casamento. Uma mulher tranqueira e um marido tranqueira, que não ajuda em nada, só atrapalha. Pedra de tropeço. É melhor ficar sozinho, como o apóstolo Paulo disse. Terminei. Você é doido. 1 Coríntios 7, 39. Põe na tela ali, eu terminei. 1 Coríntios 7, 39. Acabei, pelo amor de Deus. Depois dessa aí. Lê.
A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele Não, lê viver. essa primeira, porque essa primeira parte as pessoas estão tirando, porque está com o Speed e Fábio Júnior na igreja agora. Pastor Leandro. Fábio Júnior. Fábio Júnior já casou 75 mil vezes, Fábio Júnior. Passou quem é Fábio Júnior? Nem queira saber quem é. Pai. Nem quero saber quem é Fábio Júnior. Nem quero saber quem é Fabinho. Passou o Fabinho é Fábio, irmão. Você é crente. Tá no 10º casamento, vi. Toda hora um casamento novo. A gente tá banalizando. Lê de novo, gente. Lê de novo, Tati. Lê, Tati! A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Faz igual a irmã. Ora para Deus matar. Senhor, em nome, mata essa desgraça. Um ataque do coração, alguma coisa para ele morrer logo. Mas vai ficar com essa. Vai ficar. Por que eu sou obrigado? Não, você não é obrigado. Você não foi obrigado a casar, mas é obrigado a ficar. Porque casamento não é descartável. Ninguém obrigou você a casar, mas você escolheu. O dedinho podre, viu? Fica agora, vai até o final. O problema é que a gente está fazendo do casamento descartável. Lê de novo, Tati. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Continua. Mas, se o marido morrer, e aí? Ela fica livre para casar com quem quiser. Aí se terminasse aí, a gente ia bem assim, pode se casar com quem quiser. Se o versículo terminasse aí, sim ou não? Era dizer bem assim, ó, você casa com quem você quiser. Só que o versículo não acaba aí. Olha o final do versículo, vai. Mas somente no Senhor. E aí, teólogo? Vem. Grite bem alto, Senhor Jesus, me ajuda. 1 Coríntios capítulo 15, verso 33 a 34. E eu terminei. 15, 33 a 34. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade como convém e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha de vocês. Aí a irmã casa com um camarada, ou o camarada casa com a mulher, que a mulher não tem vida com Deus, não tem nada. Já sabia no namoro, sabia que não tinha. Aí casa. Aí depois fica querendo me atribular. Pastor, ela não ora comigo, ele não jejua comigo, ele não vem me isso. Você sabia que ele não ia fazer isso? As más conversações com os... Grite bem alto. Apertou hoje. Pronto. Eu gosto desse clima. Pastor de igreja gosta desse clima de culto. Fúnebre. O itinerante, o cara que vem pregar, ele gosta do clima agitado, porque ele precisa voltar. Eu não. Eu estou aqui sempre. Estou aqui sempre. Então não preciso fazer nada girar, virar, acontecer. Está acontecendo. Fica em pé. Esse ano eu comemoro 20 anos de casado. Com a mesma mulher. Mesma, né? Speed Fábio. Eu passava na Rua da Alba. Meu sogro e minha sogra. Meu sogro está aí, não? Minha sogra, não. Eles eram caseiros de uma igreja, moravam no fundo da igreja. E eu passava na Rua da Alba, um jovem pregador.
A Alba dizia, depois que a gente começou a namorar, que quando eu passava, ela dizia bem assim: eu quero me casar com um homem igual ele. É sério, isso aí ela falou mesmo. Que eu conto e o pessoal não acredita, mas isso ela falou mesmo. Poxa. Se você não acredita, né? Mas é verdade. Quando nós casamos, nós namoramos 1 ano, 9 meses de noivado. Nós fomos à lua de mel, voltamos. E eu tinha uma agenda numa igreja na Jardim Robru. Eu casei, eu tinha 20 e ela tinha 18. Eu me lembro que acabou aquele compromisso, eu trabalhava no ramo de hotelaria ainda. E acabou o compromisso, eu não tinha... Naquela época era passe, sabe, Alexandre? Passe. Eu estava, né? Aquele passe de papel. Eu não tinha. Acabou o culto. Você não. Aí, Roberto, eu desci a Avenida Imperador. Eu tinha 20, a Alba tinha 18. Vindo do Robru, começou a chover. A Alba toda linda como ela é. De salto, começou a chover. Ela tirou o salto. Eu estava sem guarda-chuva. Eu olhei para ela e disse bem assim, uma semana que a gente tinha casado. Eu disse assim: você acha que você fez a coisa certa? Ela disse: eu fiz a melhor coisa da minha vida. Naquele dia, eu tinha 20 anos. E toda vez que eu viajo para uma nação para pregar, eles sempre me mandam 2 passagens, a minha e da minha esposa. E toda vez que eu chego num país, numa cidade, num local, quando eu desembarco, eu olho para ela e repito o que eu disse para ela naquele dia na chuva. Eu disse para ela: um dia você vai viajar o mundo comigo. E nós vamos ganhar as nações. E você vai estar do meu lado. Toda vez que a gente desce, eu olho para ela e diz assim: eu não disse para você que você ia viajar o mundo comigo? Se for para casar com tranqueira que não te ajuda, é melhor ficar sozinho. Andarão 2 juntos, se não tiverem de acordo. Curva a cabeça. Tem alguém essa noite afastado do Evangelho, que queira se reconciliar essa noite? Tem alguém? Na galeria ou na nave: pastor, eu ouvi essa mensagem e quero me reconciliar com Jesus. Quero fazer isso essa noite. Não quero deixar para outro dia. Tem alguém? Tem? Eu quero fazer isso muito rápido hoje. Pastor, eu estou sem congregar e quero voltar a congregar. Tem alguém essa noite? Afastado ou voltar a congregar? Tem alguém? Não tem? Ótimo. Eu fechei. Quinta-feira eu te espero na Santa Convocação. Domingo na ceia. E a gente vai caminhando para agradar a Deus. Disseram outro dia no Uber, para um dos membros que estava vindo para cá, o Uber disse bem assim: ah, você está indo para aquela igreja que é a igreja do momento? A gente não é a igreja do momento. A mensagem que eu prego não é do momento, não. Essa mensagem não viraliza. Essa mensagem confronta. Mas a gente está caminhando para o céu. Os imperfeitos sendo santificados pelo sangue de Jesus Cristo. Faça assim com as mãos. Valeu a pena estar aqui hoje ou não? Sim ou não? Semana que vem, se você faltar, eu vou... Você vai ver. Vou achar que você é um... Isso. Lá na saída, os obreiros estão em um envelope. Há 18 anos, todo culto de ceia, a gente entrega uma oferta de gratidão pelo mês. Então passe lá, você que vai entregar uma oferta no próximo domingo na ceia, passe lá e traga a sua oferta de gratidão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a consolação e a união do Espírito Santo seja com todos, não só agora, mas para todo sempre. Quantos podem dizer amém? Deus te abençoe.